Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Muito feliz de ver que tem bastante gente aqui. Eu nem esperava que tivesse tanta gente. Mas legal que vocês vieram. Acho que é importante a gente falar sobre o que a gente faz, né? E mostrar exemplos, mostrar como que a gente conseguiu fazer essas coisas, que a ideia é justamente isso aqui, é uma reunião do GES, né, do grupo, e a ideia é mostrar como que o grupo, por exemplo, me ajudou a realizar meus projetos, como que me ajudou a começar minha carreira como biólogo, como pesquisador. Então, eu vou começar falando um pouquinho. O título da minha apresentação é Desvendando a História Natural de Lotes Perelli, uma anura endêmica Serra Negra da Mantiqueira. Que é esse sapinho bonitinho, uma ranzinha, na verdade, né? Que tá ali o girino dele na foto ali do lado. Eu vou começar falando então como que surgiu esse projeto, como que surgiu a ideia, como que foi a criação desse projeto todo que foi se desdobrando em várias outras partes. Inicialmente, quando eu cheguei na graduação no meu primeiro, segundo período, eu comecei a procurar alguns alunos veteranos para poder conhecer laboratórios, conhecer linhas de pesquisa, conhecer professores, para poder começar a ter alguma coisa. Eu sempre tive essa vontade de ser pesquisador. Então, a primeira pessoa que eu encontrei, que eu conheci aqui na faculdade como veterano, foi a Polônia, que também é uma integrante do GES. Ela não vem em tantas reuniões, mas ela está no grupo, ela participa com a gente, ela mandou um monte de coisa lá no grupo essa semana. E a Polônia me apresentou o André Ives, que todo mundo conhece. E quando eu conheci os dois, eles logo falaram comigo que estava em projeto de criação o grupo de estudo em zoologia. E eles precisavam de gente para poder compor esse grupo e a gente poder fazer discussões, debates, que é o que a gente faz hoje em dia. Então, quando eu entrei, estava iniciando o GES. E aí eu animei com a ideia, achei super interessante, já gostava de bicho, já gostava de zoologia, então foi uma coisa que me interessou muito. E aí eu comecei a fazer parte do GES. E com isso eu fui ficando mais próximo do André, a gente se tornou um amigo e tudo mais, e ele me apresentou o laboratório de répteis daqui de Juiz de Fora, da UFJF, que foi onde eu comecei meus trabalhos, realmente. E no laboratório de répteis, a gente, no início já da minha graduação, surgiu a oportunidade de ir para o Congresso Brasileiro de Herpetologia. E nesse congresso, a gente estava tentando pleitear algumas bolsas da FAPENIG para poder conseguir com bolsa para o congresso, e na época a minha orientadora Bernadette falou, vamos todo mundo fazer um resumo para a gente poder levar para esse congresso, a gente pleitear bolsas para poder todo mundo ter bolsa. Acabou que a gente não conseguiu as bolsas, mas todo mundo levou um resumo. E aí, com isso, eu falei, eu estou no início da graduação, o que eu vou fazer? Qual trabalho que eu vou apresentar? Não tenho nada. E aí foi a hora que tanto o André quanto o Lúcio, que é outra pessoa também que me ajudou demais nesse caminho, me indicaram, me falaram, olha, tem um sapinho na Serra Negra da Mantiqueira que dá pra gente fazer um trabalho com ele. E eu falei assim, legal, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer as coletas, fazer os trabalhos, e eu fiz um trabalho preliminar, que gerou todo esse trabalho que eu vou apresentar aqui agora, sobre o Lotes Perelli, e apresentei nesse congresso. E lá, o Matheus Neves, que foi na UFMS, esse congresso, ele viu meu trabalho, se interessou muito, ele é formado aqui em Juiz de Fora, então eu já conheci o pessoal. Ele viu meu trabalho, se interessou muito e falou assim, olha, vamos continuar esse trabalho, eu te oriento daqui, a gente faz uma parceria e você junto com o pessoal também de lá, a gente desenvolve esse trabalho mais, dá para fazer coisas mais legais, fazer um artigo. E eu falei assim, ótimo, vamos lá. E aí com isso, essa introdução que eu queria fazer para vocês aqui, de mostrar como foi esse passo, foi bem no início da minha graduação, eu sabia nada, ainda não sei muita coisa, mas estou aprendendo, que gerou isso tudo. E agora eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto. Então, para começar, quem é Lotes Perelli? Bom, Lotes Perelli é uma ranzinha que ela é do gênero Ilodes, né? E esse gênero ele possui 26 espécies. É uma ranzinha que todos os indivíduos do gênero Ilodes, todas as espécies do gênero Ilodes, elas são endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, é um gênero endêmico da Mata Atlântica. E popularmente conhecido como ranzinha de corredeira. O nome dela, ranzinha de corredeira, é muito associado ao ambiente que ela vive, que é realmente associado a riachos que são acima de 1 metro de altitude dentro de matas. E essa espécie, as espécies do gênero Ilodes, elas são caracteristicamente associadas a hábitos diurnos, elas são geralmente diurnas. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da vocalização delas. É um videozinho curto, aqui do lado vai passar, ó. Aí eu queria que vocês prestassem atenção no som da vocalização e depois eu passar um pouco do ambiente que ela está. Então,
Vocês conseguiram escutar? Quer que eu passe de novo? Tá de boa? Beleza. Então, essa ranzinha ela tem esse hábito de vocalizar, de atividade principalmente próximo a nesses riachos de águas correntes em áreas de altitude, como a gente vê nesse videozinho aqui, o ambiente que ela vive. E especificamente, quem que é o Ilotes pereire, a espécie realmente, né? Diferente das outras espécies do gênero, o Ilotes pereire ele tem atividade tanto diurna quanto noturna. Ele é o único do gênero dele que tem esse padrão de atividade noturna também. E essa espécie ela é exclusiva da Serra Negra da Mantiqueira. Ele é endêmico da Serra Negra da Mantiqueira. E até o presente momento a gente só tem o estudo de descrição da espécie. Foi o que eu mandei para vocês, não sei se todo mundo chegou a ver a descrição da espécie que eu mandei lá no grupo. E dessa forma a gente tem que o Ilotes pereire ele é classificado como dados deficientes ainda pelo ICMBio e também por algumas outras listas de espécies ameaçadas e de classificações. Sendo assim, por que estudar essa espécie? Por que eu decidi estudar essa espécie? Bom, por ser uma espécie de um gênero que é endêmico da Mata Atlântica, e a gente tem essa questão, tem uma perda de hábitat muito grande na Mata Atlântica, e isso principalmente associado a áreas de altitude, a gente vê a importância de se conhecer as espécies que estão nesses locais. Porque como a gente está perdendo tanto hábitat, a gente já perdeu tanto na Mata Atlântica, e a gente está perdendo muito mais, e a gente ainda não conhece grande parte das espécies que ocorrem nesse bioma. E além disso, falar da importância da Mata Atlântica e dessas áreas de altitude principalmente, que muitos trabalhos já clássicos até, e alguns mais recentes, como esse de Lourenço de Moraes e colaboradores desse ano, que fala sobre refúgios climáticos, que coloca essas áreas de altitude da Mata Atlântica, como é a Serra Negra da Mantiqueira, como refúgios climáticos frente a essas mudanças climáticas que a gente tem passado. E essas áreas elas têm alto grau de endemismo e riqueza, porque têm características muito peculiares, características únicas desses locais que fazem com que espécies que tenham muitas espécies endêmicas nesses locais, né? E é legal a gente ver o paralelo de história natural e conservação, porque a gente não consegue conservar o que a gente não conhece. Então, se a gente não tem estudo de história natural, a gente não sabe sobre a biologia, sobre a história natural realmente das espécies, a gente não consegue conservar, a gente não consegue propor medidas eficientes para a conservação realmente. E agora falando um pouquinho da Serra Negra da Mantiqueira. A Serra Negra da Mantiqueira está localizada nos municípios de Santa Bárbara do Monte Verde, Olaria, Lima Duarte e Rio Preto. E as fitofisionomias principais desse ambiente são a floresta sombrófila densa altomontana, floresta sombrófila aluvial e floresta nanonebular. Nanonebular, nanofloresta nebular. E dentro da Serra Negra da Mantiqueira a gente tem a RPPN Chapadão Serra Negra. E essa RPPN é realmente o local que eu escolhi para fazer minhas coletas, que foi onde eu tive a oportunidade de coletar. É uma RPPN de um pesquisador daqui da UFJF, o Lúcio, e o irmão dele também, que eles disponibilizam esse local para a gente fazer pesquisa, para trabalhar. Está em desenvolvimento um centro de pesquisa lá, uma área para a gente poder ficar abrigado, vai ter laboratório, tudo. Foi inaugurada a RPPN há pouco tempo agora. Tem inclusive um Instagram, posso mostrar para vocês depois, que está em desenvolvimento, mas já está começando a fazer alguma divulgação. E além disso também, na Serra Negra da Mantiqueira, né, recentemente foi criado o Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira. Então a gente contribui com trabalhos, falando sobre as espécies que tem lá e tudo mais. É importante ainda mais para a consolidação desse parque, que a gente sabe que passou por diversos problemas para a criação e tudo mais, e a gente tem realmente uma política pública que está complicado, questões de conservação e tudo mais. Então é legal a gente desenvolver trabalhos nesse sentido para poder mostrar a importância dessas áreas. Bom, do meu projeto agora, quais foram os objetivos? Inicialmente o trabalho teve como objetivo a descrição da dieta de Ilotes pereire, fazer uma caracterização do dimorfismo sexual através de morfometria linear, ver os padrões de uso dos microhábitats que ele pode ocupar dentro do ambiente que ele vive e ver alguns aspectos de investimento reprodutivo de machos e fêmeas e, além disso, encontrar e coletar os girinos de Ilotes pereire, num primeiro momento. As coletas, como eu já disse, foi realizada na RPPN Chapadão Serra Negra e ela foi feita através de busca visual e guiada pela localização dos machos. Todos os indivíduos que a gente coletou eles foram eutanasiados imediatamente após a coleta, a captura. Por que isso? Porque como eu estava fazendo um estudo de dieta, se eu deixasse para fazer a eutanásia deles
um tempo depois, quanto mais tempo demorasse, mais eu perderia de conteúdo estomacal, porque ele iria fazer a digestão, né? E além disso, como eu também queria ver as questões de cada indivíduo, em cada microambiente que ele estava ali, para cada indivíduo que eu coletei, eu separei eles e identifiquei, para poder ter uma identificação precisa de cada indivíduo. Já em laboratório, o que a gente fez foi, primeiramente, aferir as medidas morfométricas para o estudo de morfometria, de morfismo. A gente fez 20 medidas morfométricas que foram utilizadas, baseadas em diversos trabalhos. E para isso a gente usou um paquímetro digital, mitotuio, de precisão de 0,01 milímetros. Além disso, a gente também fez o corte no abdômen, né, para poder fazer a retirada do estômago, para poder fazer posteriormente a descrição da dieta, né, ver o conteúdo estomacal. Uma coisa que é importante também que a gente fez foi retirar parte do fígado, ou mesmo o fígado inteiro, quando é um bicho pequeno às vezes, para poder fazer estudos posteriores de análise molecular, genética e tudo mais, que hoje em dia é muito importante ter esse tipo de material coletado quando a gente faz alguma captura, a gente faz eutanásia de uma espécie, né? E além disso, para as questões de investimento reprodutivo, a gente fez coleta de testículos e coleta dos zoócitos nas fêmeas. Começando a falar um pouquinho agora sobre cada um dos passos, dos objetivos, né? Na parte de descrição da dieta, os itens presos foram identificados até o nível taxonômico. Fala o tamanho dele para o pessoal ter uma noção. Ah, tá. Então, ele tem aproximadamente o quê? Esse tamanhozinho assim, pode dizer 5 centímetros. Não é um bichinho tão grande, ele é desse tamanho mais ou menos. Acho que no videozinho também deu para ter um pouquinho da ideia. Acho que não, né? Acho que não. É que a gente que conhece. Verdade. Beleza, voltando aqui. A gente identificou os itens presos até o nível taxonômico mais preciso possível, né? Algumas vezes a gente conseguia chegar à família, por exemplo, outras vezes não, mas foi até onde a gente conseguiu. E para cada item preso que a gente encontrou, a gente fez medidas tanto da largura quanto do comprimento de cada um desses itens. Para que fazer isso? Para a gente poder fazer o cálculo do volume de cada item preso desse. E esse volume a gente consegue aplicar numa fórmula que a gente chama que é para medir o índice de importância relativa de cada um desses itens presos. E que aqui tem as fórmulas, né, coisas matemáticas que a gente vê, que tem a fórmula do elipsoide, que é o que a gente calcula o volume, a gente utiliza essa medida de largura e comprimento para poder calcular esse volume, e através desse índice de importância relativa, essa fórmula que a gente utiliza tanto o número de itens, o volume e a frequência deles, a gente consegue calcular esse índice de importância. A tabela de dieta que a gente teve, infelizmente aqui o foco não está legal, mas eu vou falar para vocês um pouquinho, vai ter umas imagens também. Foi essa em que a gente encontrou dentro dos grupos das categorias de empresas. Os agrupamentos foram aracnídeos, crustáceos e insetos, sendo que insetos foi o que teve maior quantidade de itens encontrados, né? Dentre os insetos, por exemplo, e na ordem de índice de importância relativa, a gente teve que o item que teve maior importância relativa para a Elodesperae foram formigas. Depois foram aranhas, de modo geral, diversas famílias dentro do grupo aranha. E depois a gente teve vários himenópteros também que tiveram importância na dieta dele. E por fim, alguns coleópteros. Com base nessa lista, nessa descrição da dieta que a gente fez, a gente consegue tirar algumas conclusões. Baseado nos itens que a gente encontrou, a gente consegue perceber que é uma espécie oportunista. Ou seja, ela se alimenta do que ela... Do que tem na frente. Exatamente, do que passou na frente ela vai comer. Não é bem isso, a gente sabe, é uma brincadeira, mas a gente sabe que ela não é especialista, ela não tem itens que ela tem preferência de captura. Ela tem alguns que tem mais importância na dieta, mas elas não têm uma escolha, não é especialista, né? E além disso, a gente consegue perceber que é um predador de emboscada. Porque tanto pelo hábito dela de ser mais territorial, de ficar sobre rochas, principalmente o macho, vocalizando para atrair fêmeas, eles ficam naquele local e é como se fosse, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, predadores senta e espera. Que eles ficam sentados no local, passou um item preso, eles capturam esse item preso. É realmente uma emboscada. E a gente conseguiu ver também, comparando tanto a dieta dos machos quanto das fêmeas, que são muito similares. A gente não consegue ver diferenças significativas na dieta dos machos e das fêmeas. E isso indica que eles têm demandas energéticas similares. Sobre o dimorfismo sexual da espécie, a gente fez a caracterização
e a gente encontrou que existe dimorfismo sexual para Elodes pereire e as características as medidas, né, os parâmetros que mais contribuíram para esse dimorfismo foi o comprimento foscolacal, que o comprimento foscolacal é a medida que a gente faz da ponta do focinho da espécie, do indivíduo, né, até a cloaca, a região da cloaca dele, ou seja, faz um tamanho do corpo realmente do indivíduo. E além disso, a gente encontrou que as medidas tanto da largura de braço quanto do antebraço foram significativamente diferentes para machos e para fêmeas. A gente encontrou que o tamanho das fêmeas comparado com os machos, o tamanho de comprimento foscolacal era maior nas fêmeas que nos machos, e isso tem uma implicação em relação a vantagens reprodutivas. É questão da fêmea, ela ser maior, estar associada a ela conseguir carregar uma quantidade maior de ócitos, ter ninhadas maiores, e a questão da largura dos braços e antebraços serem maior nos machos está muito associado algumas vezes, como já é descrito na literatura, com competição entre os machos, disputas realmente territoriais, e algumas vezes também na questão de facilitar ou do ato realmente do amplexo, que é o abraço nupcial que o macho realiza na fêmea para poder fazer fertilização. Na questão do uso dos microambientes, esse é um microambiente típico que o Elodes pereire ocupa, é uma região de corredeira que tem pedras, vegetação, e a gente, baseado em trabalhos já feitos, a gente elencou algumas características, alguns locais que o Elodes pode ocorrer, que são o S ali, a gente indica como na margem, solo, né, solo úmido na margem. O FR, ele indica fendas de rochas que tem dentro do riacho. O A, ele indica realmente o indivíduo está totalmente submerso, está dentro da água. O R é sobre rochas realmente. O V ali é sobre a vegetação, pode ser galho, folhas que ficam próximo da água. E o PS, ele indica que o indivíduo pode estar parcialmente submerso. Ou seja, metade do corpo dele está para dentro da água e metade está para fora da água. E a gente fazendo a análise de quantidade de indivíduos que a gente encontrou para cada um desses microambientes, a gente encontra algumas diferenças em machos e fêmeas. De modo geral, a gente encontra que tanto para machos quanto para fêmeas, o microambiente que a gente mais encontrou esses indivíduos foi solo úmido, na margem, nas regiões em volta dos riachos. Só que quando a gente vai ver o segundo microambiente que teve maior ocorrência ou de macho ou de fêmea, a gente percebe que os machos, na maioria das vezes, foram encontrados sobre rocha e as fêmeas em fendas de rocha. E isso pode estar associado, a gente realmente tem que fazer estudos mais aprofundados para afirmar algumas coisas, mas isso nos indicam algumas coisas. Os machos estarem mais associados a ficarem sobre as rochas está muito associado à capacidade, né, e à necessidade de vocalização para atrair fêmeas. Então, realmente, ele fica sobre aquelas rochas porque é um ambiente que vai ser mais favorável para ele atrair fêmeas e defender território também, por exemplo. E as fêmeas, por outro lado, ficar em fendas de rocha é, de certa forma, mais seguro para elas, é um ambiente que é mais protegido. Então, a gente tem essas diferentes características, tanto para macho quanto para fêmea, em relação ao uso do microambiente. Em relação ao estudo de investimento reprodutivo, o que a gente fez foi para as fêmeas. A gente retirou os oócitos, né, encontrados dentro delas e fizemos uma contagem. A gente contou quantos oócitos tinha para cada fêmea e fizemos uma média por fêmea. Além disso, a gente mediu também o diâmetro de cada um desses oócitos e fez uma média deles. E a ideia é correlacionar esses parâmetros que a gente teve dos oócitos, o diâmetro, a média por fêmea, com o comprimento foscolacal da fêmea, por exemplo, com o tamanho da fêmea. A gente realmente até ver essa relação do tamanho dela com a quantidade de ossos que ela tem, por exemplo. E para isso a gente utilizou uma câmera acoplada no microscópio estereoscópio, que é um equipamento que a gente tem aqui lá no LAS, no Laboratório Avançado de Zoologia, não sei se vocês conhecem. É uma área que é do Departamento de Zoologia, que é aberto para todo mundo trabalhar, fazer pesquisa, a gente tem que ter acompanhamento dos professores e tudo mais, mas é aberto. Então é um equipamento que está à disposição da universidade para a gente. E para poder fazer as medidas utilizando as fotografias, a gente utilizou o software ImageJ. Para os machos, a gente pesou, né, os testículos de cada um dos machos e pesou o macho, a gente fez a pesagem dos machos. E a gente correlacionou o peso dos testículos com o peso dos machos. E para isso a gente usou uma balança de precisão de 5 casas decimais. Nessa imagem que a gente consegue ver é o testículo do Elodes.
Isso é bem pequenininho, gente, é uma coisa bem pequenininha, até alguma coisa que parece super, eu teria colocado uma escala, acho que seria legal para poder ter uma noção do tamanho, mas é bem pequenininho mesmo. E só que, aqui eu acho legal falar que são os problemas que a gente enfrenta quando a gente faz alguns projetos, que é, como esse trabalho foi um trabalho que eu comecei, eu não sabia muita coisa, o acompanhamento que eu tinha, ainda não tinha o professor Renato aqui na UFJF, a professora Rose estava se aposentando, então não tinha um acompanhamento muito próximo de algum orientador, alguma coisa. Algumas vezes o delineamento experimental do meu projeto não foi tão eficiente. Então, por exemplo, essa questão de fazer investimento reprodutivo, eu fui me tocar que dava para fazer já no final do meu projeto. Então, eu perdi muitos dados que eu poderia ter levantado para poder fazer esse trabalho. Então, o que eu preciso agora é fazer novos coletes, pegar mais material para poder realmente conseguir terminar esse trabalho. Essa parte de investimento reprodutivo a gente não terminou ainda, a gente precisa de um N maior para poder fazer essa comparação realmente. Agora, falar um pouco para vocês sobre os girinos. Eu queria primeiro aqui passar um geral de como que a gente, digamos que a gente olha para um girino. A gente pega um girino, o que a gente olha nele para ver as características, por exemplo, para fazer análise de descrição. Isso aqui que está marcado em vermelho primeiro ali é o espiráculo do girino, está associado à passagem de água que entra pela boca, passa pelas brânquias e sai para esse espiráculo, é a saída de água que faz parte da respiração deles. O tamanho da cauda, a altura da cauda é um parâmetro, o comprimento também, a posição dos olhos e das narinas faz diferença. Como que o intestino dos girinos, que a maioria das vezes ele é visível a olho nu mesmo no girino, a gente consegue olhar ventralmente o girino e ver as voltas dos giros intestinais, né? As alças intestinais, desculpa. E além disso, uma coisa que é muito importante é a questão da região oral dos girinos. Essa foto que está aqui menor, demonstrando ali em 1 milímetro, e essa que eu coloquei maior, ela representa a região oral dos girinos. E existem algumas características que a gente consegue definir para poder, analisar para a gente poder descrever uma espécie e caracterizar algumas espécies, que são características para cada espécie. Por exemplo, a gente tem nessa estrutura oral toda, tem papilas submarginais, tem papilas marginais, tem o bico córneo, as fileiras de dentículos, e a gente tem nessas fileiras de dentículos alguns espaços, alguns gaps que falam, e cada uma dessas características vai definir e diferenciar, por exemplo, espécies. Então, para girino, essa forma oral, isso é muito importante. E como que funciona isso? Principalmente o que a gente olha é as fileiras de dentículos e os espaços que tem entre elas, os gaps. Não sei se vocês conseguem ver, ali onde está marcado com seta vermelha escrito gap, tem um espaço, tem a fileira de dentículo inteira e tem um espacinho. Isso é um gap, isso é um espaço que tem, é uma quebra naquela fileira. E a quantidade de fileiras que a gente tem e a quantidade de gaps, de espacinhos que a gente tem nisso, define a fórmula oral. Para essa imagem, por exemplo, a fórmula oral que a gente tem é 2, porque tem 2 fileiras de dentículos em cima, na parte posterior, na parte de cima, né? E a gente tem 3 fileiras de dentículos na parte de baixo, ou seja, é o 3 ali depois da barra. E o que é o entre parênteses? O entre parênteses é aonde estão os gaps, ou seja, se está entre parênteses o 2 ali, significa que nas 2 fileiras de cima tem um gap na fileira 2, contando ali. E na de baixo é o contrário, a gente tem um gap na primeira fileira, contando de cima para baixo. Entendeu? Isso parece bobo, mas tem uma importância muito grande para a descrição de girinos e identificação também. E o que eu fiz? Para poder a gente trabalhar com girinos, os girinos eles têm diversos estágios diferentes, dependendo do estágio da fase de desenvolvimento que eles estão. E o que a gente utiliza para poder definir qual estágio que esse girino está, é essa tabela que a gente chama de tabela de Gosner, que ela passa desde o estágio 1 até o estágio 45, em que o indivíduo já é um pré-metamorfoseado, a gente chama de mago também. E tem diversas características, eu poderia entrar em detalhes e fazer uma apresentação só sobre essa tabela, então eu não vou me ater aos detalhes dela, mas fique a informação aí, a gente pode pensar sobre isso depois se alguém quiser. E dos indivíduos que eu coletei, os estágios que eu encontrei foram esses que está nesse quadrinho ali embaixo. Eu coletei em torno de 30 girinos e a gente encontrou em diversos estágios. Isso é legal para a gente poder fazer uma descrição. Geralmente a descrição ela é feita com estágios entre 35 e 38, mas ter uma amostragem que a gente consegue pegar diversos estágios para poder fazer a descrição do girino é legal. A gente consegue ver as diferenciações que ele passa e tudo mais. Nessa foto, por exemplo, a gente consegue ver um indivíduo que está aproximadamente em estágio 35, e esse aqui de baixo a gente consegue ver que ele já está em estágio tipo 41,
Por quê? Devido a gente consegue perceber muito claramente nessa foto, apesar de estar um pouquinho escura, o projetor não está ajudando, a questão do membro posterior, que já está bem desenvolvido no de baixo, e no de cima ainda é só um pedacinho que está começando a desenvolver esse diferenciado. Além disso, também a gente consegue ver, se vocês perceberem, o formato da cabeça dele já está um pouco diferenciado. Isso porque a posição da boca já vai começando a se diferenciar. Então, isso tudo são características que a gente consegue olhar para poder definir os estágios de desenvolvimento do girino. Beleza. E quais conclusões que eu consigo tirar disso tudo? O que a gente conseguiu fazer foi descrever a dieta e analisar o índice de potência relativa, ver a similaridade de dietas entre machos e fêmeas, que são bastante similares às dietas. A gente caracterizou o dimorfismo sexual por meio do movimento linear e, além disso, a gente descreveu os diferentes usos dos microambientes para essa espécie. E além disso, a gente encontrou e definiu os estágios dos girinos. E, posteriormente, a gente vai fazer a descrição dele. Que aí é o que eu quero mostrar aqui agora, que é um slide que eu coloquei como futuro, que é o quê? É a gente terminar esses trabalhos de investimento reprodutivo, descrever os girinos da espécie. A gente tem a ideia de fazer alguns estudos de comportamento de comunicação visual para a espécie, fazer alguns estudos de bioacústica também, agora em parceria com o professor Renato, que está me orientando. E alguns outros laboratórios também têm interesse, já procuraram a gente também incentiva que a gente faça isso, que é participar também com outros trabalhos nessa espécie. Que a gente viu, por exemplo, que em Lois pereira a gente encontra muitos ectoparasitas, principalmente trombiculídeos. O professor Roberto Júnior também já falou comigo que quer pegar alguns girinos para poder coletar material para ver se tem ciliados que ficam associados a esses girinos. A gente tem um trabalho também que o meu irmão, o Cid, todo mundo conhece, o Felipe, está desenvolvendo junto com o André, com a Luísa, que eles se desenvolveram através de um projeto de uma disciplina para ver os eumintos que tem no intestino e em outras regiões de Lois pereira. E encontraram alguns eumintos, possivelmente alguma espécie nova de euminto, então vai descrever. E a gente tem também outros potenciais trabalhos, e aí fica aberto para todo mundo que tiver interesse, que for participar, me procurar, se tiver alguma ideia, baseado no que eu fiz aqui ou que viu em algum local, que a gente está aberto para isso, para trabalhar em parcerias. Não pode deixar de fazer os agradecimentos, né? Primeiramente, agradecer ao Laboratório de Anfíbios, que atualmente o professor Renato está me orientando, eu trabalho lá. O Laboratório de Rex, que foi quem me acolheu desde o início, eu continuo até hoje lá também. Estou mais para o lado de anfíbios, mas também estou com um pezinho nos répteis sempre. Principalmente o Matheus Neves, da UFMS, que foi aluno aqui de Juiz de Fora, e ele, através desse congresso, me acolheu, me orientou, me deu muitas ideias, me ajudou demais a fazer muita coisa. O Lúcio e o André também, que sem eles, acho que muita coisa eu não teria conseguido fazer. Eles me apoiaram desde sempre de perto aqui, porque o Matheus não estava aqui na UFTF. Então, por um bom tempo, quem me orientou foi o Lúcio e o André nessa parte desse trabalho de anfíbios, aí a professora Bernadette também, que me ajudou bastante. E agradecer, principalmente, a RPPN de Padrão Serra Negra, que foi onde eu realizei meus trabalhos realmente, e eu tenho um carinho muito grande por lá. E as fotinhas de sempre que tem que ter, né, de campo. Agora agradecer todo mundo que foi para campo comigo, que coletou, a Luana foi, a Bárbara foi, o Cid, meu irmão, galera que já foi do laboratório, que não foi. Então, assim, meu agradecimento a todo mundo. Fazer campo é muito legal, isso é uma coisa que a gente tem que falar, não tem jeito. A gente trabalha muito, tem campo que é pesado, que é puxado, mas a gente se diverte muito também. Então, assim, fazer campo é muito legal. E agradecer a todos vocês e ao Jess também pela oportunidade de estar aqui falando e por tudo que eu consegui desenvolver até agora. Muita coisa foi graças ao Jess que eu aprendi demais. E é isso, gente. Obrigado.